Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Tratamento de sementes ajuda na produção contra doenças e pragas como os nematóides, aumentando a produtividade no campo. Pimenta rosa ganha destaque também na indústria da beleza. Vamos descobrir os benefícios e o potencial dessa planta, que vai muito além de um simples condimento. No bate-papo com o produtor, nós vamos conhecer o projeto Selo da Agricultura Familiar e como ele vai ajudar pequenos produtores nas vendas. E mais, conheça a história do Rodrigo, pesquisador que cresceu em meio aos arranha-céus e ao ritmo acelerado de São Paulo, mas que encontrou sua paixão onde poucos imaginavam, na terra, no campo e na vida rural. O Semear MS começa agora. O tratamento de sementes é uma etapa fundamental para garantir altas na produtividade no campo. Além de proteger contra doenças e pragas como os nematóides, essa técnica melhora o desenvolvimento das plantas desde o início do ciclo. E em Dourados, a procura por esse tipo de tecnologia tem crescido. Para garantir altos índices de produtividade, cada etapa do plantio faz a diferença. Antes mesmo de a semente tocar o solo, ela passa por um processo de tratamento especial que protege contra nematóides, os vermes microscópicos que vivem no solo e atacam as raízes das plantas, dificultando a absorção de água e nutrientes. Além disso, o tratamento de sementes também previne doenças, combate insetos e fortalece o desenvolvimento das plantas. O tratamento de semente é algo que já vem de muitos anos, sendo incorporado na agricultura e traz benefícios gigantes, Então, e principalmente o tratamento industrial, que veio revolucionando o tratamento de semente como um todo. Porque no tratamento industrial, a segurança do tratamento é muito maior e a precisão também. Então, no tratamento industrial, nós temos máquinas altamente precisas que vão colocar os produtos certos na quantidade certa para ficar disponível para o agricultor na hora do plantio e esse produto fazer a proteção no qual ele deve fazer, seja contra insetos, seja contra fungos e também contra o uso de biológico, o uso de outros promotores que vão ajudar o arranque inicial da semente lá na hora do campo, quando o produtor plantar. O tratamento de sementes pode ser químico, biológico ou misto, combinando os dois métodos. O químico utiliza defensivos agrícolas como fungicidas, inseticidas e nematicidas. Já o biológico emprega micro-organismos benéficos como fungos e bactérias que atuam no controle natural de patógenos e no fortalecimento das plantas. Normalmente esses produtos biológicos eles têm uma atuação mais lenta. Então eles vão o quê? Muitas vezes eles são próprios fungos que vão infectar outros fungos. Ou eles produzem algumas substâncias que são tóxicas àqueles outros fungos que vão prejudicar a semente. Então tem diferentes mecanismos de ações, dependendo do produto, que eles podem acionar diretamente no fungo ou através de algum produto que eles produzam que vão inibir o crescimento do fungo maléfico, O tratamento de sementes pode ser realizado tanto em indústrias especializadas quanto na própria fazenda. A escolha do método depende da realidade de cada propriedade. Estudos mostram que o uso de biológicos à base de bacilos pode reduzir em torno de 15% a população de nematóides, atuando tanto na promoção de crescimento quanto no controle da praga. Tem algumas características que o tratamento industrial, chamado TSI, ele tem mais benefício, que eu consigo colocar mais produtos no tratamento, eu tenho, digamos assim, a certeza que aqueles produtos vão ter na dose certa e o recobrimento correto.
Além disso, eu consigo colocar polímeros pós-secantes que vão fazer com que a semente esteja na dosagem certa e não fique úmida, fique fácil para realizar o plantio e a semeadura como um todo. No on-farm também consegue-se fazer um bom tratamento, porém tem que ter muito mais cuidado, que às vezes as máquinas não são precisas e o que a gente às vezes encontra é o quê? Dosagem errada, uso de produtos não recomendados para o tratamento, uso de superdosagens e acaba que às vezes o volume de calda é muito grande e essa semente fica muito úmida. Se a semente fica muito úmida, ela começa a ter problema depois lá na germinação, pode prejudicar o processo da emergência e o desenvolvimento dessas plantas lá no campo. No Brasil, quase 100% das sementes já passam por algum tipo de tratamento. Em Dourados, a procura por tratamento industrial vem aumentando. Em culturas como soja, milho e algodão, o uso combinado de químicos e biológicos ajuda a controlar pragas sem comprometer o potencial produtivo. A demanda está crescendo, né? O produtor rural, ele quer aí a semente de qualidade, sem sofrer riscos aí de que essa lavoura não vai produzir. Então, ele procura aí um tratamento eficaz, né? Quando a gente se trata de TSI, né, que é o tratamento da semente industrial, que o produtor ele quer uma segurança, né? E um maior índice aí de assertividade, de qualidade, de eficiência dessa semente. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro em todo o Brasil, viu? Pegue papel e caneta para anotar tudo, porque vem aí a nossa agenda rural. De 31 de março a 4 de abril começa a FEMEC 2025, a maior feira do agro de Minas, promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia. O evento acontecerá no Parque de Exposições Camuru e terá como destaque as aplicações da inteligência artificial no campo. A feira demonstrará como a tecnologia está revolucionando a agricultura e a pecuária, trazendo mais eficiência e inovação para o campo. De 2 a 4 de abril começa a FETEC Agro 2025, a feira tecnológica do agronegócio da região de Paraíso, Minas Gerais, que será realizada no Parque de Exposições João Bernardes Pinto Sobrinho, ESPAR. A organização estima a participação de mais de 100 estandes, abrangendo desde cooperativas financeiras de produção até empresas de máquinas, implementos e prestadores de serviços para os produtores e trabalhadores rurais. De 4 a 13 de abril, a Expo Londrina 2025 segue consolidando com sua trajetória como um dos maiores e mais completos eventos agropecuários da América Latina, unindo tradição e inovação. Realizada no Parque Ney Braga, a feira é um espaço vibrante de negócios, cultura e entretenimento para todas as idades. Estamos de volta! Olha, você conhece a pimenta rosa? Ela tem ganhado destaque não só na culinária, mas também na indústria da beleza. Cultivada no Brasil, ela também pode ser uma alternativa de renda sustentável, especialmente aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos descobrir os benefícios e o potencial dessa planta, que vai muito além de um simples condimento. Ela é conhecida por vários nomes: pimenta rosa, pimenta da praia e aroeira. Mas na prática, ela está longe de ser uma pimenta de verdade. O fruto de sabor levemente adocicado não pertence à mesma família das pimentas tradicionais. Além de ser utilizada na culinária, a pimenta rosa ganha espaço também na indústria da beleza. É interessante como uma planta pode ser totalmente usada. Porque a pimenta rosa, por exemplo, a casca do caule é utilizada como medicinal. Inclusive é aprovada pela Anvisa para os médicos prescreverem no SUS contra candidíase. Então o decocto da casca pode ser usado pelas mulheres quando tem candidíase e tal. As folhas a gente pode utilizar também para essa mesma finalidade. Os frutos têm uma utilidade muito grande. Eles são utilizados como condimentos e como alimento. E ainda tem a possibilidade de uso do óleo. O frutinho, às vezes a pessoa acha que é uma semente porque ele é pequenininho, mas é um frutinho.
Ele é muito rico em óleo e ele é utilizado inclusive na indústria fitocosmética. E além já tem produtos com o óleo da pimenta rosa. O maior produtor desta espécie no Brasil é o Espírito Santo, segundo a Nativa, Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo. A árvore, além de ser resistente e de rápida produção, é uma opção para a recuperação de áreas degradadas. Mais ou menos com 1 ano no campo, ela depois de ter ficado mais ou menos 3 meses para a produção de muda e cerca de 9 meses até 1 ano no campo, ela já começa a produzir os frutinhos, ela já está com mais ou menos 1,5 metro a 2 metros de altura. Então é uma planta rápida e ela é, digamos assim, semi-perene, ela vai ficar produzindo, vamos supor, cerca de 20, 30 anos. Não é uma planta muito exigente em adubação, como ela é nativa do Brasil, mas ocorre em toda a faixa litorânea do país, é de clima tropical, então ela é muito bem adaptada. Além do potencial econômico, a pimenta rosa é um exemplo de como o Brasil precisa valorizar sua biodiversidade. Falta conhecimento sobre a origem e os usos dessa espécie, o que acaba alimentando a ideia de que é um item gourmet e inacessível. A verdade é que, com informações e investimento, ela pode se tornar um produto popular, acessível e lucrativo para pequenos produtores. É um cultivo muito fácil, é uma planta que é propagada por sementes, então a gente pode conseguir sementes do comércio ou de outro produtor. Não é aquela planta que é propagada, por exemplo, por estolões ou por outra parte vegetativa, que é mais complicada, exige grandes volumes, né? Então é fácil a produção. Eu acredito que o produtor, para cultivar, ele deve ver o mercado. Esse que eu acho que seria o gargalo. Ele tendo uma área que ele possa esperar, por exemplo, 1 ano, talvez 2, para ter uma produção boa, para ele conseguir começar a vender, não vai ter grandes desafios. Se ele tiver condição de irrigar no início da produção, ótimo. Depois que ela se estabelece, como ela é arbórea, já não vai mais precisar. Para pequenos produtores, a pimenta rosa pode ser uma alternativa de renda sustentável. A demanda existe, falta apenas mais investimento e informação. Tranquilamente ele pode produzir em Mato Grosso do Sul, porque a gente já vem produzindo a pimenta rosa aqui na UFGD, em Dourados, há mais ou menos uns 20 anos. A gente tem testado com o uso de resíduos orgânicos associado, com adubos verdes, com outros ativadores orgânicos. E aqui os solos são pobres em fósforo, a gente às vezes usa fósforo e calcário também, porque o pH é baixo, mas ela não é muito exigente em adubação pesada. É lógico que toda planta gosta de um solo mais solto, né? Mas não tem grandes desafios. Eu acredito que se fosse, seria a geada, que afeta qualquer planta, né? Mas fora isso, é uma planta muito fácil de cultivar. Pesquisas apontam que os frutos da pimenta rosa são ricos em flavonoides, compostos antioxidantes importantes para a saúde. Além disso, possuem propriedades antimicrobianas, o que torna o seu óleo essencial promissor para a indústria farmacêutica e cosmética. Uma planta rica em flavonoides, rica em óleos essenciais, tem uma atividade antibacteriana, né? Como eu falei, a questão também da antifúngica, antimicrobiana em geral. Esta professora é voluntária no Horto Florestal da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, e se beneficia do uso de produtos naturais. No dia a dia, ela utiliza a pimenta rosa de diversas formas. A pimenta rosa ela é bem versátil, né? Porque ela tem um sabor levemente adocicado, então ela também, diferente dos outros condimentos industrializados, ela é pura, livre de agrotóxicos, né? E pode ser utilizado de várias maneiras. Como em saladas, em vinagretes, em antepastos, né? Até em doces também. Então ela é bem versátil e faz muito bem para a saúde, porque ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Sair da cidade grande para viver no campo não estava nos planos de um paulistano que cresceu longe da roça. Mas a paixão pela terra falou mais alto e mudou completamente o rumo da vida dele. Hoje, no quadro Paixão pelo Agro, a gente vai conhecer a história do Rodrigo Arroio Garcia, um pesquisador da Embrapa que trabalha para tornar a produção agrícola mais eficiente e sustentável. Em meio aos arranha-céus e ao ritmo acelerado de São Paulo, Rodrigo Arroio Garcia encontrou sua paixão onde poucos imaginavam: na terra, no campo e na vida rural. Nascido e criado na capital paulista, sua história poderia ter seguido um rumo completamente diferente. Quando era criança, boa parte da minha infância, meu principal hobby, o que eu mais gostava de fazer, era passar os finais de semana em uma chácara da família no município de Biúna, que fica aí uns 80 quilômetros de São Paulo. Ou seja, o que eu mais gostava de fazer era ir para a chácara e para o campo. Sem uma tradição familiar na agricultura ou uma propriedade rural para herdar, Rodrigo começou do zero. O primeiro grande desafio foi a faculdade. Mudou-se para o interior para cursar agronomia na Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Ali, entre livros, experimentos e muita prática, confirmou sua vocação. O solo, a composição e a relação com a produtividade tornaram-se a especialidade dele e o objeto de estudo. Eu não tinha aquela experiência que outros colegas, filhos de produtor, que já vivenciavam aquilo desde o berço, eu não tinha essa experiência, mas também foi um estímulo a mais para correr atrás, estudar um pouco mais e tirar essa diferença. Então esse é um desafio muito grande e também por meus pais não terem propriedade rural, então eu estava começando do zero, né? Não teria aquele caso de uma sucessão familiar que eu continuaria os negócios da família. Depois da graduação, Rodrigo se aprofundou na pesquisa, concluindo o mestrado e o doutorado, e até chegou a lecionar no curso de agronomia, mas foi aprovado no concurso da Embrapa, onde atua há 15 anos. Hoje, seus estudos são voltados aos sistemas de produção agrícola. Ele compartilha algumas de suas pesquisas. No caso do antecipasto, né, que é o cultivo do capim em consórcio com a soja, então é um dos exemplos, né, de tecnologias geradas pela Embrapa. Outra que eu gostaria de destacar também é o consórcio de braquiária com crotalária, ou seja, a gente consegue produzir palha para o sistema plantio direto com qualidade e quantidade. A gente tem o potencial de melhorar a qualidade do solo com essa tecnologia, possibilidade de alimentação animal, de pastejo, com um material de teores de proteínas mais elevados. Então também é um exemplo de uma tecnologia. Mas os desafios dos produtores rurais vão além do solo. Temperaturas elevadas, veranicos e geadas impactam as lavouras e exigem novas tecnologias. Já existe aquele ditado, né, aquela frase que é muito conhecida, que a agricultura é uma fábrica em céu aberto, só que a dificuldade está cada vez maior, está se intensificando. Então a pesquisa ela precisa gerar conhecimento, tecnologias, informações que traga mais segurança, né, estabilidade para o produtor num cenário como esse. Para quem pensa em seguir o mesmo caminho, ele destaca que a agronomia vai além do trabalho no campo. É um setor em expansão, cada vez mais tecnológico. Normalmente se amarra muito o curso de agronomia com esse trabalho mecânico aqui no campo, com a botina na terra. É claro que isso é muito importante, sempre foi e vai continuar sendo importante, mas a agronomia vai muito além disso. É só a gente olhar as tecnologias de hoje em dia, como imagens por satélite, telemetria, drones, inteligência artificial, essas baita máquinas modernas, isso aí está extremamente alinhado com a agronomia. Então é um curso extremamente eclético e hoje isso está acontecendo muito, uma transversalidade de diversas áreas do conhecimento.
Hoje ele olha para trás e reconhece a evolução, mas sabe que o caminho ainda é longo. Ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas a minha realização até o momento com o agro, né, foi bastante positiva. Foi uma decisão bastante feliz em seguir nessa trajetória, já que a satisfação em trabalhar num ambiente dinâmico importante como esse, né, que é o agro, que o Brasil tem esse status bastante positivo em ser um baita produtor mundial, então a satisfação ela é grande, mas também a responsabilidade anda junto, né? Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o selo da agricultura familiar. E para falar desse assunto, a gente convidou o Rodrigo Trambucci, que é o presidente do celeiro do MS. Rodrigo, eu começo perguntando para você, né, o que é esse selo de qualificação aí para os produtores da agricultura familiar e como esse selo vai ajudar, né, no desenvolvimento aí desses produtores rurais, né, que estão aí na comercialização dos produtos. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Valéria. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse produto que o celeiro do MS está criando aqui para a nossa região e que vai ajudar com certeza os nossos produtores da agricultura familiar a comercializar, a melhorar, aliás, a comercialização dos seus produtos no mercado na nossa região e até, por que não, internacionalmente. O selo de identificação e qualificação de produtos da agricultura familiar é um produto que está sendo criado pelo celeiro do MS, que é a nossa agência de desenvolvimento, que vai ajudar a qualificar e, além de identificar os produtos aqui da nossa região, né? Ele vai ajudar a qualificar, vai capacitar esses produtores para poderem ter bons produtos, né? Produzidos de maneira adequada, preparados de maneira adequada para serem comercializados a todos nós que somos cidadãos e que consumimos produtos da agricultura familiar, né? E o selo ele vai trazer essa certificação, essa confiança, vai dar essa confiança a nós consumidores, né, de que aquele produto foi produzido de maneira adequada, com boas práticas de produção, né, e para que o produtor consiga, dessa maneira, comercializar mais ainda o seu produto. Essa daí é uma grande parceria, né, entre o celeiro do MS, a Embrapa, outras instituições também, acredito que o governo do estado também esteja acompanhando. E aí, como é que surgiu, né, essa necessidade agora da criação do selo nesse momento? A criação do selo, na verdade, ela não é inédita para nós. Ela parte de uma ideia que foi desenvolvida lá em Maracaju. Maracaju tem um selo chamado Selo Sabor de Maracaju e eles já criaram toda uma metodologia que inclusive já está sendo discutido junto ao governo do estado também para ser ampliado para o estado todo essa metodologia e esse selo lá em Maracaju ele serviu de inspiração para que o celeiro do MS, que atua hoje sobre 12 municípios, possa desenvolver também este selo aqui para a nossa região, né? Então Maracaju faz parte do território do celeiro do MS e eles nos cederam as informações, estão nos ajudando, inclusive a equipe lá de Maracaju está nos ajudando a organizar todo esse material e todo esse trabalho, inclusive, para que os nossos produtores também possam ter acesso, né? Então, e a Embrapa então entrou junto conosco como parceiro desse processo. Pelo que a gente, né, começa a entender, nós, né, consumidores, no caso, a gente vai ter a certeza de que estaremos comprando produtos da agricultura familiar e também produtos locais aqui de Dourados, né, produzidos aqui. Quais outros critérios, Rodrigo, que serão assim analisados, né, para que os produtores tenham esse selo? Bom, o selo, na verdade, ele ainda vai ser criado, né? Então vai ser montado agora uma comissão que vai estruturar toda a metodologia que vai precisar ser seguida depois pelos produtores. Uma das coisas que nós vamos incluir junto são práticas de sustentabilidade.
né? Então, boas práticas de sustentabilidade por esses produtores vão ser incluídas ali dentro do processo de produção. Além disso, saúde e segurança do trabalhador, né? Nós vamos incluir isso também. Nós temos uma engenheira de saúde e segurança do trabalho que participa do celeiro do MS e ela trouxe essa pauta junto para a discussão do selo e nós entendemos que é extremamente importante. Por quê? Nós também vamos pensar na saúde daquele produtor que está produzindo o produto ali da agricultura familiar, né? Como ele está produzindo, ele está fazendo uso de EPIs para produção, no caso daqueles que usam agrotóxicos, está tendo um bom trabalho com uma boa ergonomia, né? Então, tudo isso nós vamos analisar para poder certificar que aquele produto foi produzido por um produtor que está seguindo a metodologia do selo de identificação dos produtos da agricultura familiar. Então, além da certeza de ser um produto de alta qualidade, também o consumidor ele vai saber que o produtor também está sendo muito bem assistido e produzindo de uma maneira adequada que não prejudique a vida dele, né? Então, a gente está ampliando aí a ação do nosso selo, né? A gente vê, né, pela sua fala, que são vários os critérios, né, de qualidade que vai exigir do produtor aí toda uma estruturação, né, também ali da sua forma de produzir. E aí, como é que o produtor rural fica? Ele vai contar com uma equipe, um suporte técnico, né, para auxiliar ele em toda essa estruturação ali na fazenda? Sim, com certeza, Valéria, porque assim, o celeiro do MS, ele tem parceria, está estruturando inclusive essa parceria com os municípios. Então ele vai poder contar com o sistema de vigilância sanitária do município, o sistema de inspeção municipal nos municípios, o serviço de apoio do celeiro do MS, que tem pessoas preparadas para poder dar apoio, a Embrapa, que está entrando como parceira junto nesse processo, a Agraer, nós temos uma agenda também com a Agraer para poder finalizar todo esse processo também de criação do selo junto com eles. Então, há um corpo de técnicos e pessoas preparadas que vão poder ajudar esse produtor a se qualificar, a produzir de maneira adequada para que o produto dele possa depois ser colocado no mercado de trabalho, no mercado consumidor, aliás, né, e automaticamente ele conseguir comercializar, né? Então ele vai ter todo um apoio justamente para isso. Não adianta só a gente fazer um selo e dar para o produtor e não dar nenhum apoio, porque precisa. A gente quer que o produto do nosso produtor chegue ao mercado com qualidade, então para isso a gente precisa acompanhar todo esse processo e com certeza os nossos produtores vão poder contar com a equipe do celeiro do MS para isso. Olha que bacana, né? E aí, Rodrigo, o que passa na cabeça, acho que do produtor rural nesse momento, assim, ok, tudo bem, eu vou investir na minha fazenda, eu vou estruturar tudo, que bom, vou contar com suporte técnico. Talvez eu vou ter aí que investir um pouquinho a mais, né, para fazer todas essas adaptações. E aí, o que é a expectativa do celeiro do MS, da Embrapa, né, do governo do estado, de todas essas instituições aí, em relação ao que mais o produtor, de repente, está almejando, né? O lucro. O que vocês veem aí na questão da competitividade do mercado, né? Para esse produtor que vai estruturar a sua fazenda e vai conseguir o selo. Qual é a expectativa de mercado futuro? Eu acredito, Valéria, que vai ter uma abertura muito boa de mercado. A gente já viu esse modelo acontecendo lá em Maracaju. Os supermercados em Maracaju abriram as portas para os produtores rurais inserirem os seus produtos justamente por causa do selo Sabor de Maracaju, né? Então, o selo ele trouxe essa confiança pro supermercado poder comercializar o produto e automaticamente o consumidor também. Então, nós acreditamos que vai ter uma abertura muito grande para os nossos produtores aqui. E principalmente, eu acredito que vai ter um estímulo para que o nosso pequeno produtor, ele passe a produzir mais produtos de agricultura familiar. Nós temos muitos produtos hoje que nós consumimos nos supermercados, nas nossas casas, aliás, que vem de fora, né, que vem às vezes de São Paulo, que vem do Paraná, ou até mesmo produtos que são importados muitas vezes, né, e que poderiam ser produzidos aqui e que não são produzidos muitas vezes porque o produtor ele não consegue ter essa confiança de que vai conseguir colocar o produto no mercado, né? Eu lembro de uma produtora de limão Tahiti lá em Rio Brilhante,
que tinha 100 pés de limão e tinha uma dificuldade imensa de tirar o produto da fazenda e levar para o mercado para ser consumido, né? O resultado foi que ela acabou abandonando aquela produção e isso é uma coisa muito triste. Então o celeiro ele vai dar todo esse apoio, né, para que o produtor ele consiga produzir de maneira adequada e também conseguir colocar o produto no mercado para que ele possa vender. E automaticamente a gente vai ver aí uma boa movimentação da nossa economia, né? Geração de renda, geração de emprego também junto aos pequenos produtores, né? A gente vai ter aí uma abertura de oportunidades de negócios para todo mundo, com certeza. A gente vê, né, falar muito nessa questão do celeiro do MS. Eu até queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, o que é o celeiro do MS, como é que ele foi criado. E vocês já estão atuando em 12 municípios, né, Rodrigo? Você acredita que esses 12 municípios, vocês vão conseguir levar também essa proposta do selo e aí fortalecer ainda mais essa rede, né, de qualidade no campo, qualidade na agricultura familiar, fomento, né, no mercado para esses produtores? Valéria, adorei a sua pergunta. É até ótimo a gente poder comentar um pouquinho sobre o celeiro do MS. O celeiro do MS, ele é uma agência de desenvolvimento, chama Agência de Desenvolvimento do Território da Grande Dourados. Ela nasceu de uma iniciativa do Sebrae, que tem um programa chamado Programa Líder. O Programa Líder ele foi trazido aqui para a região da Grande Dourados em 2021, quando o Sebrae uniu 50 lideranças da nossa região, de diversos setores da economia, gente de associação empresarial, sindicato rural, da universidade, empresários, enfim, diversas pessoas influentes de 12 municípios do nosso território, pegando então Dourados, Douradina, Itaporã, Maracaju, Rio Brilhante, Deodápolis, Glória de Dourados, Jataí, Vicentina, Carapó e Juti. E ao longo de 1 ano e meio, essas lideranças se reuniram para a gente pensar em conjunto a nossa região. O processo mais incrível do celeiro do MS foi desenvolver a nossa capacidade de pensar em conjunto a nossa região. Eu sou de Rio Brilhante. Eu poderia pensar, por exemplo, só o meu município. Lá em Rio Brilhante, eu estou como presidente da Associação Empresarial. Eu sou empresário lá e sou presidente da Associação Empresarial. Eu podia pensar só o meu município. Mas com esse trabalho que o Sebrae trouxe para a nossa região, eu fui provocado a pensar a região. E aí tem uma coisa muito incrível. Nós descobrimos que nós somos muito mais fortes se nós olhamos para a região. Se o município, se eu, quanto empresário, saio do foco só do meu município e passo a olhar a região. Então nós saímos de um município, ou cada um do seu município, e começou a pensar a região, e com isso nós conseguimos encontrar as nossas forças. E é aí que nós identificamos que nós somos a região que mais produz. Por isso, no Mato Grosso do Sul, por isso, celeiro do MS. Nós somos um celeiro de produção do agro, um celeiro de produção industrial, um celeiro de produção de negócios, de geração de negócios, um celeiro de produção de oportunidades. Então, por que não nos reconhecermos como celeiro do MS? E aí, nesse sentido, então, essas lideranças, após 1 ano e meio de trabalho, entenderam que era momento de institucionalizar-nos e nós criamos, então, essa agência de desenvolvimento. Estamos, então, há 2 anos já formalizados, né, como instituição, e nós trabalhamos aí junto com os nossos 12 municípios para ajudá-los no processo de aceleração do desenvolvimento. O selo de qualificação dos produtos da agricultura familiar, ele é um trabalho apenas dentro do eixo do agronegócios. Nós temos 4 eixos. Nós trabalhamos a inovação, empreendedorismo e negócios, e aí estamos junto com as empresas, com as associações empresariais, com os ecossistemas de inovação, participamos do ecossistema de inovação aqui de Dourados, vamos integrar o de Maracaju também agora. Temos o eixo do turismo. Do turismo é um eixo importantíssimo, porque nós muitas vezes não enxergamos a nossa região como um potencial turístico. E nós temos um potencial turístico gigantesco. Não é à toa que há uma demanda gigantesca de hotéis aqui na nossa região. Exatamente. Os nossos hotéis em Dourados, em Rio Brilhante, Maracaju, Carapó, eles vivem lotados. E nós precisamos, o turismo ele gera uma oportunidade de negócios muito grande. E nós temos, além do turismo, também agricultura familiar, como eu falei, e também nós temos a rota bioceânica e as relações internacionais. São 4 eixos de atuação. Isso
são eixos aí importantíssimos, né? Que fomentam aí o desenvolvimento da região. Louvável aí, parabenizo vocês por uma iniciativa tão boa, né? Vocês disponibilizando o tempo de vocês para pensar o desenvolvimento, principalmente aqui da nossa região. E para voltar um pouquinho aí, Rodrigo, nessa questão do selo, que eu tenho certeza, né, que vai aí gerar muitas dúvidas, né? O pessoal vai querer saber mais, até porque vai querer participar do projeto, né? Vocês que estão acompanhando aí Maracaju, né? Os principais desafios que vocês já começaram a detectar do produtor rural e como eles podem superar, né, alguns desses obstáculos. Bom, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes que o selo vai trazer, né, e que a gente percebeu isso lá em Maracaju, foi a confiança do produtor sendo restaurada, vamos dizer assim, né? O produtor, ele passa a produzir e ele consegue entender que ele vai conseguir colocar o produto no mercado. Porque hoje, muitas vezes o produtor da agricultura familiar, ele produz, mas depois ele tem um desafio muito grande, que é conseguir colocar o produto no mercado, né? Então, com esse selo e com todo o trabalho que o celeiro do MS vai fazer junto aos supermercados também, nessa parte de comercialização, o produtor ele vai poder ter, aliás, essa certeza de que o produto vai ser colocado no mercado de trabalho. A gente vai ajudar esse produtor a conseguir colocar esse produto lá e automaticamente restaurar então essa confiança de que ele pode produzir, que ele vai conseguir vender, porque vai ter consumidores que vão consumir o produto dele. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. O Semear MS fica por aqui, mas a gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!